Bíblia que diz o seguinte, é que em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Nós somos vencedores em Cristo. E por quê? Porque antes de Cristo, ninguém era vencedor, viu, irmãos? Ninguém era vencedor, o homem ele não tinha um outro destino a não ser o tormento eterno. Ele não tinha outro destino a não ser o Hades, né? E em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores em Jesus? Garganta um pouco seca. Por que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Tem alguns versículos que nos garantem isso. Quando nós olhamos lá em João 12, 31, João 12, 31, nos diz a palavra do Senhor. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Isso daqui, pouco antes do Senhor Jesus morrer na cruz do Calvário. Morrer e ressuscitar, né, irmãos? Porque, na verdade, eu nem gosto de falar morrer na cruz do Calvário. Eu gosto de dizer venceu na cruz do Calvário, né? Porque foi uma vitória muito grande o Senhor Jesus Cristo ter consumado todas as coisas, todo o plano do nosso Deus Pai. Então, ou seja, Jesus, ele expulsou o príncipe deste mundo, ele foi expulso, né? Então, houve um juízo, tá certo? Aqui nos deixa claro. Tem lá no livro de Colossenses, no capítulo 2 também, nos mostra esta garantia de sermos mais do que vencedores. Colossenses, é bem oportuno ler, irmãos, esta passagem que está em Colossenses, no capítulo 2, no versículo do 13 em diante. Diz assim. Vamos lá, Colossenses 2, de 13 em diante, que diz assim, ó. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, Jesus nos perdoou todas as ofensas, todas foram perdoadas, né? E quando vós, no 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, ou seja, o Senhor Jesus, ele despojou os principados e potestades. Então, despojou, tirou de um certo trono que eles se encontravam, né? É interessante, principados, potestades, lá em Efésios fala também de príncipe das trevas, hostes espirituais das maldades, né? No inferno, não, nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. Então, Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores, por quê? Porque Jesus, ele já venceu, ele venceu o inimigo, né? Então, irmãos, e Satanás, sabendo disso, o inimigo sabendo disso, nós podemos imaginar o tanto que ele não está furioso no nosso tempo, né? O tanto que ele odeia o ser humano, porque Jesus Cristo, ele venceu todas as coisas, não como Deus. O que eu acho incrível nessa obra redentora de Deus Pai, é que o Senhor Jesus Cristo, ele não venceu como Deus. Ele não veio dotado de poderes, né? Lançando raios pelas mãos ou fogo pela boca para vencer o inimigo. Ele veio não com esses poderes, ele veio como homem. Ele venceu, ele derrotou o inimigo, os principados, potestades, hóstias espirituais da maldade, né? Tudo
essas palavras, tudo está ligado com milícias, né? Está tudo ligado com exércitos, os principados, ou seja, são poderes. E Jesus, na condição de homem, como homem, ele venceu todas essas coisas. Ele venceu, né? Ou seja, nosso inimigo, ele odeia o homem, ele tem um ódio pelo homem, irmãos, incalculável, tá? Então, nós estamos aqui no mundo, tá certo? A palavra de Deus fala que a aniquilação, né, desse inimigo vai ser consumado no final dos tempos, né, quando nós estivermos lá com o Senhor, e aí vai ser aniquilado, no caso, o último a ser aniquilado será a morte, né, está lá me parece ser 2 Coríntios. Então, irmãos, o Evangelho nos deixa bem claro isso daí. E o destino também, né, desses seres espirituais da maldade, que estão aí abundantemente aí neste mundo, né? É fácil perceber isso, para onde o mundo caminha, para onde o mundo sempre caminha. Durante toda a história da humanidade, o ser humano nunca teve sossego aqui, né? São guerras atrás de guerras, nações contra nações. Inclusive, um dos sinais dos tempos é o que haverá filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Então, isso daí sempre foi uma constância neste mundo, né? Então, irmãos, e Jesus Cristo, ele mostra aqui o final do diabo, um versículo que eu gosto muito, que está no final do livro de Romanos, em Romanos 16, também que fala sobre isso daí, Romanos 16, 20. Olha só que coisa tremenda isso daqui. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, esmagará debaixo dos pés. Sabe, irmãos? Então, imagina Satanás, aquele ser poderoso, né, que subjugava as nações, aquele ser poderoso, ser esmagado debaixo dos pés de homens. É muita humilhação, não é verdade? Muita humilhação para o inimigo, né? Então, o que acontece? E a autoridade que foi dada para a igreja, né, que Deus deu para a igreja, que Jesus Cristo deu para a sua igreja, eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum, né? Ou seja, um homem, em nome de Jesus Cristo, como sendo uma autoridade da igreja, ou aquele que crê em Jesus Cristo, porque esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Tem esse poder, irmãos, de subjugar as trevas, né? Onde a gente observa muito nas igrejas, é muito comum nas igrejas, as pessoas entrarem lá oprimidas pelo demônio, e através de uma imposição de mãos, a pessoa se liberta. Né? Quantos testemunhos nós não temos, quantas experiências nós, como pastores, já tivemos nesse sentido. Então, veja bem, então o inimigo, ele está aí na terra muito furioso, com ódio, sabe? Com aquele ódio contra o homem. Então, tudo isso daí, irmãos, nós podemos entender um pouco, né, o que se passa nesse mundo, tá? E no nosso tempo, a arma que Satanás mais tem usado, sabe o que eu quero falar hoje, né, nessa pregação, tá? No nosso tempo, qual é a maior arma que Satanás tem usado? Porque existia aí lá no primeiro século, os cristãos, eles eram... Satanás usava, né, principalmente os reis, né, que eram colocados pelos próprios demônios, no caso... então, esses reis, eles perseguiam os cristãos.
Eles queriam acabar com o cristianismo como? Matando o cristão, tá? Mas só que o que acontece? Essa tática, ela não foi uma tática válida. Por quê? Tem até um dos pais da igreja, ele até dizia o seguinte, que o sangue dos cristãos no solo servia como um adubo, né, para produzir mais frutos ainda, ou seja, cada cristão que era martirizado, milhares de pessoas se convertiam. Então, essa tática de tentar destruir os cristãos, matando os cristãos, assassinando os cristãos, quer dizer, dando um fim ao cristianismo através de morte, através do martírio, tática que não deu certo pelo diabo, porque o cristianismo só foi crescendo, né? Então, aí teve um período também na história que a tática de Satanás mudou, a tática do nosso inimigo mudou, passou a ser o quê? Vamos, então, acabar com... Os cristãos seguem a palavra de Deus, né? No caso, os evangelhos, das cartas paulíneas, né? E também o Velho Testamento, onde fala das profecias da vinda, no caso, do Messias, né, irmãos? Então, tudo isso daí, o inimigo mudou de tática. Então, nós vamos acabar com a Bíblia, né? Vamos acabar com aquilo que eles chamam de palavra de Deus. É onde quantas e quantas fogueiras não existiram aí para queimar exemplares, né, manuscritos bíblicos, né? Então, o que acontece é o seguinte, essa tática também não deu certo. A história nos mostra, aí, o próprio catolicismo, né, que as missas elas eram realizadas em latim, ou seja, praticamente ninguém entendia o que ali era dito, né? E as pessoas eram facilmente manipuladas através daqueles que se diziam que eram autoridades, que eram sacerdotes. A população era facilmente manipulada por estes, porque elas não tinham acesso à palavra de Deus, até que veio a reforma, né, a reforma protestante, onde, mesmo assim, paralelo a isso, sempre existiam ali os valdenses, existiam os anabatistas, sempre existiam correntes paralelas ao cristianismo, que muitos deles tinham acesso aos manuscritos, né, à palavra de Deus, mas mesmo assim, através da reforma, hoje todos nós temos acesso, né, com facilidade da Bíblia, e a Bíblia, no nosso tempo, é até difícil de alguém tentar torcer. Por quê? Porque nós temos acesso, inclusive, aos originais gregos e hebraicos, né? Através mesmo da Bíblia Online, né? Nós mesmos fazemos os nossos estudos. Então, ou seja, dificultando a leitura bíblica e a difusão, né, da palavra de Deus, também não foi possível. O inimigo não conseguiu, porque se cumpre aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz: passaram o céu e a terra, mas as minhas palavras, elas não vão de passar, né, irmãos? Então, veja bem, no nosso tempo, aí está chegando no nosso tempo, a tática do inimigo, ela mudou da seguinte forma: então nós vamos torcer aquilo que é dito, nós vamos formar falsos pastores, falsos mestres, e que vão estar ensinando mentira, né? Então é onde hoje nós temos muita dificuldade, porque existe muita distorção da palavra de Deus. Existe quem que não conhece a teologia da prosperidade, né? Não é mesmo? Aquela teologia onde você apenas será um abençoado se você tiver dinheiro, né? Se você for uma pessoa sucedida financeiramente, né? Então, uma das táticas do inimigo no nosso tempo está relacionada, ligado com isso daí, com torcer as escrituras e vir com interpretações errôneas da palavra de Deus, porque a interpretação, irmãos, da palavra de Deus, a interpretação, várias pessoas
qualquer pessoa pode pegar um texto e interpretar da forma, pode interpretar seu bel prazer, né? E qualquer coisa. Hoje nós notamos a nossa Constituição, a Constituição aí brasileira, né? No caso, nós observamos o seguinte, que o nosso Supremo mesmo, nosso Supremo tem dado interpretações que grandes juristas não têm concordado, tá certo? Ou seja, a pessoa pega, ela procura interpretar, né, aquilo que lhe convém no momento, né? Então, com a palavra de Deus, isso não é possível. Por quê? Porque existe apenas uma verdade, uma interpretação correta, tá certo? Não existe, não tem como um texto bíblico ter interpretações antagônicas. Isso daí é impossível. Então, existe apenas uma interpretação. Qual é a interpretação correta, né? Então, qual que é a linha teológica que está certa? Então, irmãos, a interpretação correta da palavra de Deus é aquela que é interpretada pelo Espírito Santo, tá certo? É quando você... o texto ele é interpretado conforme o Espírito Santo, né? Então, mas como que eu sei se a Bíblia está sendo interpretada conforme o Espírito Santo? Como que eu vou saber disso daí, né? Então, eu lembro, teve uma vez que eu estava num debate com um mestre católico, né? Então, ele estava argumentando alguns textos bíblicos e eu vinha com um sentido diferente daquilo que ele estava interpretando naquele momento. Aí, ele chegou e falou assim, não, mas a minha interpretação, qual que é a garantia? Ele me perguntou, qual que é a garantia que você tem que a sua interpretação está a interpretação certa? Aí eu respondi, com toda a autoridade, eu falei, porque a minha interpretação é conforme o Espírito Santo. Sabe? Aí ele falou, não, mas como então? Como você diz isso? Por que a minha não é conforme o Espírito Santo? E por que a sua é? Com que autoridade você fala isso? Né? Então, eu acabei respondendo para ele o seguinte, falei assim, olha, porque a minha interpretação, olha só, olha o que eu estou dizendo. A minha interpretação leva a pessoa a abandonar o pecado e buscar a santidade. A sua interpretação dá margem para o pecado. Da forma que você está colocando esta passagem, esse texto bíblico, você dá margem para as pessoas caírem no pecado, caírem nas tentações. A minha interpretação, não. Você nota que a minha interpretação leva a pessoa à santidade. Né? Qual o nome do Espírito? Espírito Santo. Então, as interpretações ligadas ao Espírito Santo levam a pessoa a abandonar o pecado, abandonar o mundanismo e ter alegria em buscar a santidade. Né? Então, irmãos, as táticas do inimigo, sabe, no decorrer da história, ele tem mudado a cada dia, porque o inimigo ele está cada vez mais furioso, porque o tempo se aproxima, né? Haverá um momento onde tudo isso daqui não vai existir. O céu e a terra passará, não é verdade? Mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, sabe, irmãos, por mais que a palavra de Deus é perseguida, sabe? Por mais que ela é perseguida, ela jamais... Só um minuto, Valdo, por favor. Estava quase saindo de lá. Valdo, só um minuto. Tinha um trator lá. Hamilton, por favor, fecha o seu microfone. Hamilton, por favor, fecha o seu microfone. Como é que eu faço para fechar? Clica aí no centro da tela, vai aparecer 3 ícones, um microfone, um telefone e uma câmera. Aí você clica no microfone, ele vai pôr uma barrinha no microfone. Mas já tem a barrinha no... Aí, agora sim, agora está cortado. Pode continuar, Valdo. Hamilton, está cortada e seja muito bem-vindo, tá?
no nosso meio. Sua presença nos alegra muito. Então, irmão, a tática do inimigo, ela tem mudado no decorrer da história. Porque o inimigo ele está furioso, o tempo está se abreviando. Tá? Os sinais estão aí. Sabe, irmãos? Então, veja bem. Então, hoje, o que nós temos observado, que ele está usando de uma tática, tá? Que nós devemos muito nos atentar com isso daí, né? O mundo vive uma situação um tanto quanto preocupante, que é a questão aí desta pandemia, né? Esse coronavírus é um vírus aí que ninguém entende, os cientistas, eles se confundem, né? A maneira que esse vírus ele tem atuado, né? A forma de infecção. Então, irmãos, esse vírus é uma coisa que podemos dizer aí, sabe, a irmã Eliette, né, que entende bem sobre isso daí, que realmente ele está trazendo uma certa confusão até no meio acadêmico, não é verdade? Tem aqueles que protegem esse protocolo usando ivermectina, a cloroquina, né? Tem aqueles que acreditam que, pelo fato de não existir aí nenhum estudo, né? Eles falam, eu acho que é duplo cego, alguma coisa assim, que ainda não foi realizado. Então, ninguém pode falar nada a respeito desse medicamento. Então, ou seja, então é um vírus que chegou aí e que tem preocupado, né? Muitas pessoas. A gente nota aí, glórias a Deus, né? O irmão Wilson, por mais comorbidade que ele apresentava, veio esse vírus sobre ele e parece que aconteceu com ele mais ou menos o que o presidente falou numa gripezinha, né? No caso dele, sabe? É lógico, nós que somos cristãos, o pastor Hélio, ele sabe o que aconteceu, ele, inclusive, passou para a gente que realmente aconteceu com o irmão Wilson, né? Que foi realmente o poder de Jesus Cristo que está na vida do irmão, né? É o poder do Espírito Santo que está na vida do irmão. Então, esse poder não pode vir, pode vir o que for, que o poder está sobre a vida do irmão. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Então nós vivemos um momento onde existe, sabe, todo mundo, né, está com essa preocupação e com relação a este vírus. Outros falam de uma segunda onda. Então, ninguém sabe ao certo o que pode acontecer, o que pode vir daqui para frente, né, irmãos? Então, a vacina, será que até o final do ano nós já teremos essa vacina, né? Então, ou seja, o mundo está todo, sabe, unidos, né? De alguma certa forma, com essa preocupação relacionada a esse vírus. Tem gente que até fala que vai existir um tal de novo normal, né? Que entendemos, nós como cristãos, nós sabemos o que está atrás deste novo normal que está por vir, ou seja, o que seria o novo normal? São costumes, né, completamente diferentes, né? Que a sociedade, todos aí, o mundo todo vai passar a adotar alguns costumes que até então país nenhum adotava, tá certo? Então, veja bem, o Senhor Jesus, ele nos deu uma dica muito grande, tá? Com relação, para mim, à cartada final do inimigo, sabe? Que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Que está lá no livro de João, no capítulo 8, João 8, 44, que diz assim, olha só, irmãos, João 8, 44. Eu lembrei desse versículo e tenho observado que nós temos vivido no nosso tempo. E deu para perceber esta cartada, tá? De Satanás.
que ele está planejando e que já tem atuado há algum tempo, com esta cartada aqui. Diz assim a palavra, né? João 8, 44. Olha só. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe, irmãos? Então, Satanás está trabalhando nas nações, no nosso tempo, mais, ele sempre trabalhou, mas no nosso tempo mais ainda. Porque isso está sendo globalizado, a questão da mentira. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, irmãos. Alguém já ouviu falar no tal do fake news? Né? Alguém já ouviu falar no tal do fake news? Fake news está tão atual, né? No Brasil está até querendo virar lei, ou seja, vai ter uma lei que vai proibir a mentira, né? Vai proibir mentir. Se a pessoa mentir, ela vai ter problema na lei, tá certo? Então, mas que mentira é esta, né, que vai ser proibida? Né? Quem realmente estará mentindo? Quem que vai determinar o que é mentira e o que não é mentira? Eles dizem até em criar alguma comissão, esta comissão que vai julgar o que é mentira e o que não é mentira. Né? Já pensou, irmão, se criar uma comissão na ONU, tá? E essa comissão, formada por intelectuais deste mundo, para esse pessoal, eles fazer uma lista daquilo que é verdade com aquilo que é mentira? Vocês já imaginaram? Eles serem os senhores da verdade, né? E criminalizar aqueles que forem contra aquilo que eles determinaram. Sabe, irmãos? Ou seja, e o que nós temos observado com relação ao tal da fake news? O que é fake news? Ninguém não sabe o que é fake news, né? A verdade é esta. Quando fala-se em fake news, teoricamente, teria de ser o quê? Notícias falsas, né? Mas o que é notícia falsa e verdadeira? Sabendo que o que importa não é a verdade no nosso tempo. O que importa é a narrativa. O que importa é aquilo que as pessoas defendem como verdade. E não aquilo que de fato ocorre. Sabe, irmãos? Ou seja, então, quando a verdade, irmãos, a gente nota o seguinte, tá? Quando nós observamos que, né, o governo ele veio falando a respeito de conhecereis a verdade vos libertará, né? Quando o candidato, né, o então candidato à presidência, ele veio com conhecereis a verdade vos libertará, ele falou esse versículo em outro sentido, porque nós sabemos que a verdade é Jesus Cristo, né, irmãos? E conhecereis a verdade, ou seja, conheça Jesus Cristo, né? E ele te salvará. A verdade, né, vos libertará. Então, Jesus Cristo falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, no sentido que foi dito pelo então candidato, ele falou, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, ele colocou um outro sentido, né? Você conhecendo a verdade, né, você será liberto, ou seja, você vai reconhecer aquilo que está de mentira, está acontecendo de mentira, e você vai para a verdade.
né? A palavra de Deus, ela fala lá em João, no capítulo 3, versículo 3, que diz assim, ó. Não, João 3, ó. Olha só, 18. Quem crê nele não é condenado, e ele é Jesus. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Irmãos? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, o que acontece? Quem for da verdade e amar a verdade, ele chega à luz, que é Jesus Cristo. Sabe? Então, veja bem, a verdade, nós notamos o quê? Que o pessoal que acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, que são cristãos, né, eles tendem para o lado do governo, porque o governo veio com essa proposta, né, de verdade, de falar a verdade, né, de estar com a verdade, que importar ser a verdade, né? Então, a verdade, ela atrai as pessoas, tá? Tá certo? Então, não interessa, sabe, irmãos, quem esteja no governo, seja Bolsonaro, seja quem for, mas se estiver pautado na verdade, isso acaba atraindo realmente, né, aqueles que são da verdade, acaba atraindo aqueles que são da verdade. Existia um momento, né, no nosso país, talvez no mundo, que era proibitivo falar de política, né? Como você poderia falar de política? Como que eu poderia, numa pregação, falar algo ligado à política, né? Por quê? Porque toda a política ela era completamente pautada na mentira, né? Tanto é que era um desmérito muito grande a pessoa se dizer um deputado. Eu lembro quando eu morava em Minas, principalmente em Minas, né? Teve uma vez, foi até meu primo estava com um terno muito bonito, muito alinhado no casamento. Eu cheguei para ele e falei, puxa, você tá... Nunca te vi você com esse terno, ele era lá da roça, né? Sempre ficava lá na roça. Eu cheguei e falei para ele, olha, você está parecendo um deputado, um pastor, né? E ele falou, não, deputado não. Ele se sentiu ofendido. Pastor, tudo bem, mas deputado não, né? Então, ou seja, a política era um sinônimo, né? De o quê? Era algo desprezível pela sociedade, tá certo? Então, hoje, nós já notamos diferente, que a sociedade tem participado assiduamente da política, né? Tem participado da política, porque parece que acendeu uma certa esperança no coração do homem com relação a mudanças, né? Principalmente no Brasil, mudanças no país, né? Então, e a palavra de Deus que eu gostaria de passar aqui para os irmãos é que nos mostra a participação que, inclusive, o povo de Deus deve ter com relação à política, que está em 2 Timóteo, que diz assim, veja bem, esta é a participação que cabe ao povo de Deus. Timóteo, capítulo 2, Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, ó, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça, olha só, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis,
né? E por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, né? Então, veja bem, irmãos, esta aqui é a participação. Então, é a oração pelos que estão em eminência, pelos reis, tá certo? Nós não temos reis aqui no Brasil, mas nós temos líderes que estão ali na posição, na condição de governante, tá certo? A palavra nos ensina, nós temos esta preocupação, nós devemos ter preocupação com quem está nos governando. Reis, orem pelos reis, para que o quê? Que haja influência boa, né, na mente desses reis. E no nosso país, nós ainda temos um trunfo muito grande, que temos condições de mudar o governo, tá certo? Temos condições de ir lá exercer o que se chama de cidadania, ir lá e votar, tá certo? Então, temos condições de estar escolhendo, né? E nós, como igreja, nós temos um papel muito importante na sociedade, o quê? De levar a verdade, que é Jesus Cristo, para a sociedade, tá? E nós, como servos de Deus, nós temos de ter muito cuidado para levar, tá? Para entrar nessa questão política, porque você pode perder credibilidade. Se você não tiver sabedoria, né, de atuar como um cidadão, tá? E entrar em embates com relação à posição política. Posso falar, Valdo? Você perde uma chance, você pode perder o quê? Credibilidade em levar a palavra, porque esse embate pode assustar as pessoas, tá certo? E o servo de Deus, ele tem que visar uma única coisa, que é a alma, é a salvação das almas, né? Por mais que a posição política, o pensamento político, o pensamento filosófico seja diferente. Então, nós temos que esta posição. O pastor Hélio, pois não, meu querido? Obrigado, Valdo. Eu queria aproveitar essa oportunidade, que você está tocando num assunto que eu acho de extrema importância, sabe, Valdo? Eu acho fundamental a gente abordar esse assunto. Sabe por quê? Porque o que eu tenho visto tanto de um lado quanto de outro, do lado de lá ou do lado de cá, não importa o lado, mas é o excesso de ódio que está se destilando, né? Tem até uma expressão muito interessante aí no meio, chamado ódio do bem. Eu já até, inclusive, falei aqui. E eu gosto muito disso quando você fala que nós precisamos tomar cuidado, porque aquele que ora exerce amor, não ódio. Se eu oro, assim como eu orei para Fernando Henrique Cardoso, para Lula, Dilma, Michel Temer e agora Bolsonaro, vou orar sempre por todos. Sabe por quê? Porque quando a gente ora e exerce o amor, né? Então, eu sempre pedi isso para o pessoal da igreja. Toma cuidado, realmente, para a gente não cair nesse laço de ódio, né? Eu tenho ódio do Bolsonaro, eu tenho ódio de fulano. Não, nós temos que ajoelhar e falar, Senhor, dá sabedoria para esse sujeito fazer o bem. Porque, como disse muito bem lá em 1 Timóteo 2, nós temos que orar e fazer intercessão para que nós tenhamos uma vida boa e sossegada. Então, essa é a orientação que eu sempre dei dentro da igreja, vocês são testemunhas disso. Concordando ou não concordando com, por exemplo, você não concorda com o prefeito da sua cidade, sei lá, eu não sei quem que é o prefeito da sua cidade aí, Valdo, sei lá, o José, você não gosta dele, mas se você orar por ele,
sabe? Você vai estar fazendo uma intercessão para que a sua vida seja boa e sossegada. E é assim que nós, cristãos, temos que exercitar. Exercitar o amor, não o ódio. Não existe ódio do bem e ódio do mal, existe ódio. Mas nós temos que exercitar o amor de Cristo. E você falou muito bem, não está contente com alguma coisa? Exerça seu direito de cidadania, vai lá e vota, faça um bom uso do seu voto, é assim mesmo. Mas cristão mesmo, que é cristão, ele ajoelha e ora. Obrigado, irmão. Amém. Amém. Ela acrescentar aí do pastor Hélio. Sabe, irmãos, então, veja bem, sabe? Então, nós vivemos, né, numa situação que é o seguinte, tá? Conforme o cuidado que nós devemos ter, irmãos, porque hoje a tática do diabo, o que é a tática do diabo? É trazer toda confusão, tá? Através de narrativas. Narrativas. O que importa, sabe, irmãos, hoje é a verdade, nesse período que nós vivemos, que é conhecido como o pós-moderno, é o período onde é o período onde tudo é relativo, né? É um relativismo. Então, tem aqueles que falam que até a verdade é relativa, né? É muito comum ouvir falar isso daí, cada um tem a sua verdade. A única verdade absoluta é isso, que é a verdade relativa, né? Então, irmãos, já é uma outra contraditória essa afirmação. E isso daí é durante décadas, é lançado na sociedade, tá certo? Isso aí é uma arma de Satanás, isso aí chama-se mentira, né? É a mentira, aquela mentira que ela é repetida várias vezes, né? Quem que não lembra aí não ouviu falar do Goebbels, né? Que era o responsável pela propaganda aí do Hitler, né? Ele veio com esta máxima, e esta máxima tem sido repetida aí, sabe, irmãos? Agora, as pessoas que estão envolvidas, sabe, com essas narrativas, que é uma promessa de um mundo melhor, né? Que para que esse mundo melhor venha a existir, necessário é desconstruir o cristianismo, né? Desconstruir, no caso, os valores cristãos, judaico-cristãos, tá? Ou seja, isso daí está embutido, né, na mente de uma geração toda. Então, irmãos, existe uma prisão muito forte. Tem pessoas que, para sair desta prisão, irmão, de tudo isso que foi colocado, enxertado, através de uma verdadeira lavagem cerebral, sabe, irmãos? Através de doutrinação. Tudo isso daí, irmãos, a pessoa precisa de uma libertação. Só Jesus, tem casos que só Jesus Cristo vai ter condições de tirar a pessoa da mentira e colocar na verdade, sabe? Tirar dessas narrativas, porque é um poder muito forte isso daí que está na vida das pessoas. Então, nós, como cristãos, nós temos de entender tudo isso daí, irmãos. Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele foi maravilhoso, irmãos. Ele venceu. A sua doutrina chegou até os corações, né? Porque a autoridade que ele tinha, porque o Senhor Jesus, ele compreendeu o pecador. O Senhor Jesus, por que ele veio como um homem? Ele veio como homem para ele poder padecer das nossas fraquezas. O que quer dizer isso daí? Ele entender o que passa um pecador. Então, nós precisamos compreender as pessoas. Entendeu? Você tem que compreender por que a pessoa agiu daquela forma, sabe? A situação que ele se encontrava, né? O que ele recebeu em termos de doutrinação, sabe, irmãos?
Por que ele tem tanta dificuldade assim de entender, né, irmão, a verdade, sabe? Então, Jesus Cristo, ele entendeu o pecador, ele compreendeu o pecador, por isso que ele almoçava em casa de pecadores, né? Ele convivia em meio de pecadores, foi inclusive criticado por isso, a ponto dele falar, né, quem precisa de remédio não são os médicos, são os doentes, né? Então, Jesus Cristo, isso daí nós precisamos entender as pessoas. Quando nós exercitamos, sabe, irmãos, compreender o pecador, aí nós realmente vamos amar o pecador. Nós vamos ter coração para amar o pecador. Sabe, irmãos? Então, por isso que somente assim você vai ter condições de estar perdoando as pessoas. Né? Quando você entende, né, se coloca no lugar, você tem a compaixão e você se coloca no lugar da pessoa, sabe? E você vai se compadecer de tudo aquilo ali e você realmente vai amar aquela pessoa. Então, nós estamos aqui, devemos ser luz na terra. Assim, né, deixou muito claro o Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, irmãos, e hoje, essa tática que Satanás tem usado no nosso tempo, sabe, irmão? Ele vem com isso daí, querendo passar para as pessoas o quê? Coisas boas, tá certo? Se você, né, coloca um bandido como uma vítima da sociedade, você faz isso porque você Satanás, ele coloca isso no coração das pessoas, né? Ele é uma vítima da sociedade. Ele não teve a condição que você teve, né? Então, por isso que ele pratica esses atos, né? E nós que somos cristãos, nós sabemos, né, irmãos, que não é assim, né? Nós, como cristãos, nós sabemos que se a pessoa comete esses atos, esses crimes, né, não é porque ela é uma vítima da sociedade, sabe, irmãos? Porque falta Cristo, falta Jesus Cristo. Tá? Ou seja, tem de haver uma mudança interior. É o que a palavra de Deus fala, necessário é o que nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito, né, não herdará o reino de Deus. Sabe, irmãos? Então, veja bem, teve até eu ouvi uma pregação uma vez que eu achei interessante o que o pastor disse. Ele falou que teve uma discussão entre duas pessoas, tinha uma posição comunista e o outro uma posição conservadora. Então, o comunista, ele chegou, quer dizer, não era nem posição conservadora, era um cristão e um comunista. Então, o comunista chegou eles andando, conversando, né, sobre aquilo, e cada um expondo os seus argumentos. Então, eles viram assim numa sarjeta, mendigo. Estava lá aquele mendigo todo sujo, com aquele mau cheiro, né? Aí o comunista olhou assim, aí, tá vendo esse mendigo aí? Ó? O comunismo, sabe? O comunismo coloca uma roupa novinha e boa para esse cidadão. Aí o cristão falou assim, mas só que Jesus Cristo, ele coloca um novo cidadão naquelas roupas velhas. Né? Então, nós sabemos que o remédio, né, para quem comete crimes chama-se Jesus Cristo. Né? Teve um deputado, não me lembro qual é o deputado, sabe? Que teve preso, né, por causa da questão aí desse mensalão. Esse deputado aí entrevistaram ele, sabe? Perguntaram para ele sobre a cadeia, né? E ele falou assim: eu tive algumas experiências lá na cadeia, mas algo eu notei. Algo eu notei lá na cadeia. Que aquelas pessoas que têm se recuperado são aquelas que têm participado dos cultos.
cultos evangélicos. E esse deputado nem era evangélico, nada, mas ele falou isso. Ele falou, eu notei que os evangélicos, eles, o poder das pessoas ressocializar é muito grande, porque eu vejo lá, eu vejo aqueles detentos todos fazendo os cultos, orando, né? E aqueles, e os rebeldes, e ele ainda falou isso, e os rebeldes, aqueles que sempre estavam criando confusão e problema lá dentro, eram aqueles que participavam das reuniões, né, desses partidos políticos de esquerda. Ele até citou o PSOL, tá? Então, aqueles eram rebeldes, aqueles, sabe, que... Ou seja, colocaram na cabeça deles o quê? Não é que você precisa de uma transformação no seu coração, um milagre na sua vida. Para que você possa mudar de vida, seu esforço seu não adianta. Você tem de ter o querer, tá? O desejo de mudança e buscar Jesus Cristo. Aí você vai ser transformado. E não, né, irmãos, esse discurso que fala, não, você é uma vítima da sociedade, você está aí porque você não teve condições, tem pessoas, existe a má distribuição de renda, isso daí, sabe, você faz parte desse jogo, e, sabe, irmãos, embutindo, colocando tudo isso daí, que para eles tudo não passa de construção social, né? Então, devemos ter este cuidado, porque hoje, no nosso tempo, a tática do inimigo, irmãos, está sendo esta daí, tá? A tática dele, o que é? A tática dele a tática do inimigo chama-se, tá? Narrativa. Narrativa, tá? Essa é a tática do inimigo. O que importa não é que a coisa é verdadeira ou falsa. Tem de estar dentro da bolha, dentro da narrativa. Nós devemos atentarmos a isso daí, tá? E outra coisa que eu quero dizer também, que eu já estou chegando no final, irmãos, tá? Então, hoje, nós temos, no nosso tempo, nós temos vivido isso daí, né? O que importa é a narrativa. Por quê? Tinha um período, tá? Que a informação, ela era... Existia um pequeno grupo que monopolizava a informação, né? A grande mídia, ela monopolizava a informação, ou seja, tudo aquilo que a grande mídia falava, a sociedade tinha tudo aquilo como verdade, tá certo? Ou seja, aquilo que passava na televisão e nos rádios era verdade, ponto final, tá certo? E nós sabemos, né, que existe, né, ou seja, a tática do inimigo, sabe, irmãos? E que vocês notavam que passava, por exemplo, num jornal nacional, todo mundo tinha aquilo como verdade. E o Jornal Nacional, muitas coisas ele pegava era do New York Times, né? Ou seja, era algo globalizado. Agora, hoje, não. Hoje, nós temos condições, através desse avanço da informação, nós vivemos, na verdade, a era da informação, nós conseguimos, né, procurar isso daí e termos o discernimento. Você mesmo vai saber o que é mentira e o que não é mentira, tá certo? Através de pesquisas que você mesmo vai fazer essas pesquisas. Então, por isso que o inimigo ele teve que... O que ele fez? Ele teve que relativizar ainda mais a verdade e colocar nas pessoas as narrativas, ou seja, ela determinar aquilo que é verdade, aquilo que é aceitável ou não, né? Então, irmãos, eu gostaria de encerrar lendo aqui o versículo que está em 1 João, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim, 1 João 3, 16, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, né? Nós devemos dar a vida pelos irmãos.
Então, aqui fala irmãos, né? Aqui fala irmãos. E tem pessoas que tem aquele, vamos colocar assim, aqueles que não têm o mesmo pensamento, né, dessa pessoa, ela tem ela como um inimigo. Então, onde eles falam da tal polarização, né, onde tem trazido desentendimento, inclusive dentro das famílias, né? Então, veja bem, irmãos, as pessoas até têm outros como inimigo pelo fato de, às vezes, ser de esquerda, né? Que está ali defendendo essa pauta esquerdista. A palavra de Deus fala que nós devemos dar a vida pelos irmãos. E aquela pessoa, ela é um irmão seu, sim, ela é um irmão seu em potencial, ela é um irmão. Teve momentos na sua vida que você não pertencia a Cristo, né? Eu lembro, né, quando teve uma vez que eu estava no carro com alguns irmãos, aí nós passamos em frente a um bar, e aquele bar estava com um som muito alto, sabe? Aquele som, aquela música desagradável, as pessoas assim, quase você não conseguia passar com o carro, porque as mesas estavam ali colocadas na calçada, algumas mesas até na rua mesmo, sabe? Aí eu vi alguns irmãos, eles eram até recém-convertidos, né? Eu voltando da igreja, a gente voltando da igreja, aí eles olharam assim, sabe? Fizeram, poxa, olha esse pessoal, criticando, né, aquilo, sabe? E eu senti, sabe, no coração e falei para eles, assim, olha, irmãos, quando passar aqui com essas músicas, pessoas, mulheres mal vestidas, os homens também, passe abençoando essas vidas, sabe? Você passa abençoando, fala, ó, não, eu abençoo vocês em nome de Jesus Cristo, eu abençoo, que Jesus guarde a sua vida, livra você do perigo, livra você de todo mal, guarda a sua casa, guarda a sua família, passe abençoando. Eu já estive naquela condição, naquela situação. Eu ficava nos bares, com som altíssimo nos carros, eu parava no meu carro, colocava rock, aqueles rock pesados, som no máximo, volume, sabe? Já pensou se cada crente que passasse ali me amaldiçoasse? Talvez hoje eu não estaria na igreja, né? Então, irmãos, ninguém deveis nada outro a não ser o amor. E nós devemos amar o inimigo. O que dizer dessas pessoas, né, que estão, muitas das vezes... Então, nós, como crentes, nós temos de ser discretos. Tá? Nós não é interessante, não é plausível você ficar expondo, tá, a sua posição política. Ficar expondo, jogando, sabe? É importante você anunciar Jesus Cristo com amor. Ah, pastor, mas só que eu não vou falar na política? Você vai falar sim, né? Mas você vai falar no momento certo, você vai falar influenciado pelo Espírito Santo, por amor àquela vida. Não para vencer um debate, não para sair por cima numa discussão, né? Não usar de N argumentos que você vai derrotar e sair por cima numa conversa, numa discussão, num embate, num debate, né? Não, mas você vai ter todo o amor. Você pode até perder naquele momento, né, aquele debate, mas o fruto vai estar no coração daquela alma, irmãos. Satanás vai ser derrotado, né? Porque a arma que derrota Satanás é o amor, né? E essa é a arma que vai derrotar Satanás. A palavra de Deus nos deixa claro: vencei o mal com o bem. Nem fala assim, paga o mal com o bem. Não é pagar o mal, é vencer. Vencer o mal com o bem. Está escrito, né, irmãos? Então, eu gostaria de passar agora, né, a palavra para o pastor Hélio, para o pastor Daniel. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo nos dê sabedoria para
né, nesse momento, em meio a tudo isso que nós vivemos no nosso tempo, sermos filhos da luz e luz aqui na Terra. E estar granjeando cada vez mais pessoas para o reino de Deus, né, irmãos? Através do evangelismo, através do amor. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Amém, Valdo. Sabe uma coisa que eu sempre penso, né, nisso que você acabou de falar, com relação à questão de posições políticas, né? Que a gente seja reconhecido pelo amor de Cristo, não pela posição política que eu tenho, se eu sou direita ou de esquerda, né? Eu quero ser reconhecido pelo amor de Cristo, né? Eu quero ser olhado e ser reconhecido porque o amor de Cristo habita em mim, né? Então, acho essa uma das questões mais importantes. E eu tenho sempre... vou pôr aqui minha imagem, peraí. Eu tenho sempre alertado, né, principalmente com relação às questões, essas questões de mídias sociais. Eu tenho o Facebook, embora eu não recomende o Facebook, eu tenho Facebook por causa do meu artesanato, né? Mas o que a gente vê, assim, as pessoas se expõem excessivamente às questões políticas. E elas deixam de ser reconhecidas pelo que elas são, e sim pela posição política. Aquele fulano é de direita, aquele fulano é de esquerda, né? E não é isso, não é assim que Jesus pensa da gente, não é dessa maneira que Cristo olha para as nossas vidas, né? Como você bem disse agora há pouco, né? As pessoas que nos rodeiam e não são cristãs, elas potencialmente são nossos irmãos. Elas podem se converter, e aí, como é que fica? Eu cheio de ódio porque ela é de esquerda ou ela é de direita? Né? Eu cheio de ódio, não, esse fulano é de direita, não sei o quê, eu odeio e tal, e de repente o cara se converte e você é crente, e aí, como é que fica? Você também é cristão, e aí, vocês vão compartilhar o mesmo céu? Ou vão ser céus diferentes? Um céu para quem é de direita e um céu para quem é de esquerda? Não é assim que funciona, né? E sabe as palavras do escritor bíblico que diz que nós temos que interceder por aqueles que estão em eminência. Não importa qual é a origem partidária, a origem, a tendência, se é de direita, de esquerda, se é de centro, se é centro-direita, centro-esquerda, não importa. A Bíblia fala que nós temos que orar. Orar por aquela pessoa que está lá em eminência. Eu oro embora eu não concorde com algumas coisas de alguns políticos, mesmo assim eu oro por ele. Eu tenho que orar. Ele pode ser um crápula, pode ser ruim. Não, mas eu vou orar por ele sim, porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu tenho que orar, interceder para que a minha vida seja boa e sossegada. É isso que você leu lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Percebe? Então, irmãozinhos, tomem muito cuidado com as mídias sociais de vocês. Cada um aqui, todos nós somos adultos, acho que não tem nenhuma criança aqui no nosso meio, todos nós somos adultos, somos responsáveis pelas nossas atitudes, mas eu peço, irmãozinho, você como um crente de Jesus, que você não se exponha excessivamente nas mídias sociais. Não se exponha. Se você quer falar alguma coisa, fale de Jesus para que você seja reconhecido como um bom crente. Né? Fale da sua família para que você seja reconhecido como um bom pai de família. Fale dos seus filhos para você ser reconhecido como um bom pai. Percebe? Mas destilar ódio, irmãos, fique longe. Não siga por esse caminho que é perigoso. É perigoso, tá bom? Muito bem. Irmãos, estamos chegando